This call is now being recorded. Pessoal, então, hoje, a nossa aula, nós iremos ver sobre a raiz cúbica, tá? Nós já revisamos a raiz quadrada, estudamos alguns conceitos que nós ainda não havíamos estudado sobre a raiz quadrada, né? E agora vocês irão conhecer a raiz cúbica, que é uma raiz que vocês ainda não trabalharam, tá? Vou colocar os slides aqui e a gente dá início. Bom, pessoal, então o que vai ser a raiz cúbica, né? Eu já havia comentado com vocês, né, que como a potenciação e a radiciação são operações inversas, então eu tenho a raiz quadrada, que é o inverso da potenciação, cujo expoente é 2, né? Então, a raiz quadrada do número 16 é o número 4, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que resulta em 16. Então, eu tenho a raiz quadrada sendo o inverso, né, da potenciação cujo expoente é 2. Mas nós temos também potenciação de expoente 3, potenciação do expoente 4 e vários outros expoentes, né? E a raiz cúbica nada mais é que o inverso da potenciação cujo expoente é 3, tá? Então, a minha raiz cúbica, ela vai ser o inverso da potenciação cujo expoente é o número 3. Por definição, nós podemos dizer que a raiz cúbica de um número x, representada como raiz cúbica de x. Então, olha, perceba que aqui o índice da minha raiz agora irá aparecer e possui valor igual a 3, né? Diz respeito ao valor numérico que, ao ser multiplicado 3 vezes por si próprio, dá como resultado x. Então, olha, ele quer dizer que a raiz cúbica de x vai ser aquele valor que, quando multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta nesse valor que estiver aqui no lugar desse x, né? O x aqui está representando, né, de forma algébrica, um número qualquer, né? Com um exemplo, né? Exemplo aqui, nós temos alguns números. Esses números que eu trouxe para vocês aqui, né? Nós temos que são cubos chamados cubo perfeito, tá? Cubos perfeitos vão ser aqueles números, né, que possuem a raiz cúbica, tá? Então, olha só, o 0, o 1, o 8, o 27, o 64, o 125, todos esses números são cubo perfeito. Por quê? Nós podemos escrevê-lo como a multiplicação de um número por ele mesmo, 3 vezes, né? E possui a raiz cúbica exata, né? Então, por exemplo, o 125, ele é um cubo perfeito. Por quê? Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, eu encontro 125. E qual seria a raiz cúbica de 125? 5. Porque quando eu tenho a raiz cúbica de 125, eu estou procurando o número que, multiplicado por ele mesmo, irá resultar em 125, tá? Trouxe aqui um exemplo, que é também um cubo perfeito, que é o 27, né? Número 27. Aqui eu trouxe aquela resolução que eu expliquei para vocês lá em raiz quadrada também, né? Que é por fatoração, né? Eu fazendo a decomposição do meu número em fatores primos, e a partir dessa decomposição eu determino a raiz cúbica, nesse caso, né? Lembram que quando nós estávamos fatorando lá na raiz quadrada, eu agrupava, né, os meus divisores que eu encontrava aqui,
de 2 em 2, porque eu precisava de expoente igual a 2. Agora, como o índice da minha raiz é 3, eu tenho uma raiz cúbica, eu vou sempre agrupar os meus divisores de 3 em 3, para que eu possa obter sempre potenciações de expoente 3, tá? Então, aqui, olha, a decomposição do número 27, né? 27, nós sempre começamos pelo menor número primo. O menor número primo é o número 2. Porém, o 2 não divide o 27 sem deixar resto. E na decomposição em fatores primos que nós fazemos aqui, nós sabemos que eu tenho que fazer somente divisões exatas, tá? Então, aqui eu vou fazer 27 dividido por 3, que 3 é o meu próximo número primo e que divide o 27. Então, 27 dividido por 3, 9, o resultado 9 vem abaixo do 27. Agora eu irei dividir o 9. Como o 9 ainda divide por 3, eu continuo a divisão por 3. Então, 9 dividido por 3 irá resultar em 3. Resultado logo abaixo aqui do antigo quociente que eu tinha, né? O 9. Agora, esse quociente eu irei dividir novamente. Ainda dividindo por 3, eu obtenho aqui 1 como resultado, como quociente. Chegou a 1 como quociente, significa que não há mais nenhuma divisão a ser feita. E como a minha raiz que eu estou buscando é uma raiz cúbica, eu vou agrupar os divisores que eu tiver encontrado aqui de 3 em 3, né? Fazendo com que, obtendo aí uma potenciação de expoente 3. Como aqui, né, nós encontramos apenas 3 divisores, então, o 27 pode ser escrito como 3 elevado ao cubo. Lembrando que o divisor representa a base. E a quantidade de divisões que você fez, né, quantidade de vezes que ele apareceu aqui, representa o seu expoente. Então, o 27, para representar ele, né, eu vou olhar aqui, olha, a base da minha potenciação vai ser 3, porque é esse divisor aqui. E o meu expoente vai ser quantas vezes esse número 3 apareceu aqui, olha, foram 3 vezes. Então, esse é o expoente. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui 2 e 2 aparecendo 3 vezes, eu iria escrever 3 ao cubo vezes 2 ao cubo, tá? Então, aí você escreve como uma multiplicação. E para que isso? Para a gente fazer aquele mesmo cancelamento que eu expliquei para vocês lá na raiz quadrada também. Por quê? Quando eu tenho a raiz de uma potenciação, eu posso escrever essa potenciação, né? Eu posso conservar a base e escrever aqui, olha, a divisão do expoente pelo índice da minha raiz, tá? Então, por isso que acontece esse cancelamento, que é quando a gente elimina a raiz. A gente fala que eliminou a raiz que existia aqui, né? Para obter o resultado. Mas é devido a essa propriedade, tá bom? Então, aqui, olha, a raiz cúbica do 27, ela pode ser escrita como a raiz cúbica de 3 ao cubo, porque nós sabemos que 3 ao cubo resulta em 27. Fazendo, né, então, um cancelamento, que nada mais é que você dividir o expoente da sua potência com o índice da sua raiz, olha, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu vou sobrar apenas com o 3. Se colocar o 1 aqui, tá errado? Não, não tá errado, só não há necessidade, tá? Mas não tem problema. E precisa fazer todas as vezes, né, que for determinar a raiz cúbica de um número, fazer esse processo de fatoração e tudo mais? Não, esse aqui é uma opção de cálculo que vocês têm, tá? A não ser que tiver algum exercício pedindo, né, para se calcular dessa forma, aí vocês vão ter que utilizar esse processo. Mas, do contrário, se você olhou aqui, olha, a raiz cúbica de 27. Se o índice aqui é 3, significa que eu estou buscando um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 27. Você não sabe, você bateu o olho aqui, você não sabe qual é esse número. Você pode ir por tentativa.
Você pensar, será que é o 2? Aí você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Multiplicou o 2 por ele mesmo 3 vezes, encontrou o número 8. Então, o 2 não é a raiz cúbica de 27. Quando você fizer a tentativa com o 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Chegou ao valor que nós tínhamos aqui dentro da raiz. Portanto, o 3 é a raiz cúbica, né, de 27. Alguma dúvida? Não, professor. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é lá da página 41, tá? Aí depois vocês podem estar respondendo ela lá também. Mas é depois, tá? Não precisa ninguém começar a responder agora não, até porque eu não sei se essa parte aqui eu passei para vocês. Eu passei os slides. Então já está lá no grupo essa parte aqui. A questão 1 e a questão 1 e 2 da página 41 e 43, atividade de hoje. Isso, sim, Ayrton. Só que eu estou dizendo é que vocês podem estar preenchendo esse aqui também, porque esse aqui já vai ficar resolvido para vocês, tá? Mas a atividade para vocês fazerem, me enviarem, são essas que você disse mesmo, tá? Essa atividade aqui eu trouxe para vocês para a gente entender um pouquinho sobre a raiz cúbica de números negativos, tá? Porque a raiz quadrada, né, o índice aqui 2, nós não temos raiz quadrada de número negativo. Não tem como você determinar a raiz quadrada de um número negativo. Já quando é a raiz cúbica, é possível, tá? E aí a gente vai entender aqui com esses exemplos aqui o porquê que isso é possível, tá? Então, observem aqui, olha, nós temos aqui, se nós tivermos, né, a potenciação menos 3 ao cubo, eu vou fazer a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3, vou encontrar o número 27. Como o meu expoente é ímpar, né, eu vou ter aqui que o resultado será negativo. Professora, eu não lembro dessa regrinha. Não tem problema, você irá fazer a multiplicação dos sinais. Então, você vai fazer menos vezes menos, sinais iguais fica positivo. Aí, positivo vezes negativo, sinais diferentes vai dar resultado negativo. Se você não lembra a do expoente, né, quando é expoente ímpar e expoente par, mas aí você tem que lembrar, né, da regrinha de sinais. A regra de sinais é crucial na matemática, não tem como fugir dela. Dessa forma, então, nós temos que essa potenciação resulta em menos 27. Significa, então, olha, eu não disse para vocês que a raiz cúbica é o inverso da potenciação cujo expoente é 3, né? Então, significa que a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Porque quando eu multiplicar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, eu vou encontrar menos 27. E aqui a minha intenção da raiz cúbica não é exatamente encontrar qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta nesse valor, inclusive com esse sinal, tá? Então, nesse caso aqui, olha, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Agora, a gente, né, nós vimos anteriormente aqui, olha, até fizemos o cálculo, que a raiz cúbica de 27 é 3 positivo. Dessa maneira, olha, significa que a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, e se nós fizermos menos a raiz cúbica de 27 positivo, também será menos 3. Porque aqui, olha, o resultado dessa raiz cúbica aqui é 3. E o menos que está aqui fora, né, multiplicando, vai ficar menos 3. Significa, né, nós podemos concluir aqui, então, que eu calcular a raiz cúbica de um número negativo, para calcular, né, a raiz cúbica de um número negativo, eu posso estar retirando o sinal lá de dentro, tá, do radical, eu posso tirar esse sinal para fora e fazer o cálculo da raiz, né, da raiz cúbica com o valor
positivo, tá? Então, você pode fazer menos raiz cúbica de 27. E aí, você vai encontrar o mesmo resultado se você fizesse aqui, tá ok? Agora, tem problema, professora, eu olhei aqui, raiz cúbica de menos 27, eu já coloquei menos 3, eu não reescrevi a raiz aqui, tirando o sinal para fora. Não vai ter problema, tá? Você vai chegar na resposta correta. Mas aqui é para vocês entenderem que essa situação aqui representa uma igualdade. Isso aqui, raiz cúbica de menos 27 é o mesmo que menos raiz cúbica de 27, tá bom? Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma Não, dúvida, professora, pessoal? não é dúvida, não. Tá certo. Então, aí agora nós temos, né? Olha, esse exercício aqui é para relacionar cada uma aqui com a sua resposta do outro lado aqui. Então, vamos à letra A, né? Nós temos aí, olha, menos a raiz cúbica de menos 8. Eu coloquei aqui a resolução para vocês, olha, da raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8 positivo será 2, né? Por quê? Eu estou buscando o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 8. Então, é o 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, dessa forma, nós temos aqui, olha, aqui, se eu estou buscando a raiz cúbica de menos 8, nós temos essa situação, olha, menos a raiz cúbica de menos 8. Como nós vimos, nós podemos tirar esse sinal aqui para fora da raiz. Como já existia um sinal negativo aqui, eu preciso colocar entre parênteses, porque nós não podemos ter dois sinais juntos, tá? E aqui, olha, nós fazemos o jogo de sinal. Olha, aqui é como se fosse uma multiplicação, né? Então, na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E a raiz cúbica de 8, nós sabemos já que é 2. Então, o resultado aqui é 2 positivo, tá? Então, aqui, olha, letra A tá aqui, 2 positivo. Ah, professora, não tem o sinal mais. É porque números positivos não têm a obrigação de aparecer o maisinho antes, né? Eu já sei que ele é um número positivo. Agora, o negativo é obrigatório, né, aparecer o sinal. Na letra B, olha, nós temos a raiz cúbica de menos 8, porém, diferentemente da A, eu não tenho o sinal antes do meu radical. Eu tenho somente dentro da minha raiz aqui, dentro do meu radical. Então, eu posso fazer, né, tirar o sinal para fora do radical, e eu vou ter, então, menos a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8, já vimos que é 2, então, menos 2, que é a resposta. Então, aqui, letra B vai estar aqui, menos 2, tá? Mais uma vez, se você não tirar o sinal para fora do radical, nesse caso, por exemplo, aqui, você determinaria que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Com esse menos que está aqui fora do radical, ficaria mais 2 também, tá? Sem problema nenhum, não tem nenhum problema fazer o cálculo dessa forma, não, tá bom? Aqui, a letra C, menos a raiz cúbica de menos 8.000. Nós teremos aqui, olha, esses dois sinais irá acontecer o mesmo que aconteceu aqui, tá? Então, ficará positivo. E é só determinar a raiz cúbica de 8.000. Ou seja, a raiz cúbica de 8.000 é eu determinar qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 8.000. É o 20. 20 vezes 20 vezes 20 resultará em 8.000. Então, nesse caso aqui vai ficar positivo, a letra C é aqui 20 positivo. Já a letra D será 20 negativo. O mesmo ocorre aqui, olha, com a raiz cúbica de 1 negativo, tá? Você terá um que ficará positivo e outro negativo. Esse aqui será o resultado negativo, 1 negativo, e esse aqui, como eu tenho um sinal antes do radical, além, né, do que está dentro do radical, no jogo de sinais aqui vai ficar um resultado positivo, fica 1 positivo, tá ok? Alguma dúvida? Não.
Aqui uma observação, né, que para calcular a raiz cúbica de um número negativo, nós escreve-se o sinal de menos fora do radical e determina-se a raiz cúbica do número, tá? Você vai fazer dessa forma, mas, como eu disse, né, se você lembra que o jogo de sinal que você vai ter que fazer é de um número negativo, você não tem a necessidade, né? Automaticamente isso acontece na sua cabeça, né? Tirar esse sinal negativo de dentro do radical, automaticamente isso já acontece dentro da sua cabeça. Mas, se você escrever, fica correto também. E o importante, né, para determinar isso, é que, olha, o mesmo não se aplica a raízes quadradas, que foi o que eu disse para vocês. Nós não temos a raiz quadrada de menos 16, por exemplo. Não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Agora, porque aqui, olha, nós temos a raiz quadrada de 16, nós sabemos que é 4. Então, significa, né, que menos raiz quadrada de 16 deveria ser, né, deve ser, né, menos 4. E aí, dessa forma, nós chegamos à conclusão que o mesmo que acontece aqui com a raiz cúbica não acontece com a raiz quadrada, tá? Que não vai ser igual, porque a raiz cúbica de menos 16 não terá na raiz quadrada. Pensa em o seguinte, quando nós temos um expoente par, né? Quando eu tenho um expoente par, o 2 é par. Quando o expoente é igual a 2, o número que está na base sendo negativo, qual será o seu resultado? Positivo ou negativo? Se tiver lá, Negativo. O sinal lá da base é negativo. O expoente é 2, ou seja, é um expoente par. O resultado é positivo ou negativo? Negativo. Positivo? Positivo. Porque, olha, quando você faz a multiplicação, você vai ter dois sinais iguais multiplicando. Sempre vai ser menos e menos. E na multiplicação, sinais iguais, o resultado ele fica positivo. Então, não tem como você aqui, olha, a raiz quadrada de menos 16. Significa que eu estou buscando o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá menos 16. Mas não tem esse número, porque o número que eu poderia ter seria o número menos 4. Mas menos 4 vezes menos 4 vai dar positivo, vai dar 16 positivo. Logo, por isso que a gente diz que não tem como, né, determinar a raiz quadrada de um número negativo, no caso de menos 16 aqui nesse exemplo, tá? Porque não tem menos 4 vezes menos 4, dá 16 positivo. 4 vezes 4, 16 positivo. Agora, professora, mas então poderia ser 4 vezes menos 4. Mas olha, quando eu estou procurando a raiz de um número, eu quero os números que são iguais. 4 e menos 4 são números diferentes, não são o mesmo número, não representam o mesmo valor. Então, não tem como fazer essa multiplicação, que seria a única possibilidade de chegarmos a menos 16, né? 4 positivo vezes 4 negativo é menos 16. Mas aí eu não estou multiplicando o número por ele mesmo, tá ok? Então, por isso que não tem como a gente determinar a raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Alguma dúvida? Não. 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 Ok. E a raiz cúbica, como eu disse, né, como de qualquer forma o seu sinal vai ser negativo, tem como você determinar um valor que está ali dentro do radical negativo, né? Como aconteceu com 27, como aconteceu com menos 8. Bom, agora aqui nós temos a relação entre potência e raiz. Essa relação entre a potência e a raiz, eu já falei para vocês, né? Foi necessário já explicar um pouquinho sobre ela para vocês, devido àquela fatoração que a gente faz para determinar a raiz, né, de um número. Então, quando a gente faz aquela fatoração, nós conseguimos determinar a raiz
fazendo, né, a divisão do expoente da potência que a gente encontra lá na decomposição, pelo radical da sua raiz. Então, essa é a relação que nós temos aqui, olha, nessa parte do livro de vocês, tá? É para vocês perceberem que sempre que eu tenho a raiz de uma potência, eu posso dividir o expoente da sua potenciação aqui pelo índice da sua raiz. Lembrando, o índice é este número que acompanha o radical aqui, tá? Então, aqui nesse caso, olha, a raiz cúbica de 7 elevado à sexta potência o resultado, né? O resultado é 7 ao quadrado. Por quê? Eu posso fazer a divisão 6 dividido por 3, que é 2. Então, 7 ao quadrado é o resultado dessa raiz cúbica aqui. E 7 ao quadrado é 49. Se você quiser terminar e representar, né, como um único número, não uma potenciação, você pode representar como um número, como o resultado aqui, 49. O mesmo acontece com a raiz quadrada de 3 elevado à décima potência. Olha, aqui não apareceu o índice, significa que corresponde a 2, né? A raiz quadrada não precisa aparecer o 2 aqui para a gente saber que é uma raiz quadrada. Então, aqui eu posso tirar aqui, né, 3 elevado, né, a 10 dividido por 2. Fazendo 10 dividido por 2, chegamos a 3 elevado à quinta potência. Pode-se resolver também aqui, olha, 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Então, a raiz quadrada de 3 elevado à décima potência é igual a 243. E aqui, a raiz cúbica de 8 elevado à 12ª potência, eu posso dividir o expoente da minha potenciação pelo índice. Então, 12 dividido por 3, 4. Logo, essa raiz aqui corresponde a 8 elevado à quarta potência, que se você resolver, se fizer o cálculo aqui da potenciação, você vai encontrar o valor 4.096, tá? Aqui, olha, o material de vocês trouxe diferentes formas que nós podemos chegar a essas respostas aqui, a essas potenciações, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, a raiz cúbica de 7 elevado à sexta potência. Olha, eu estou procurando uma potenciação que, multiplicada por ela mesma, chegue a 7 elevado à sexta potência. Então, quem levantou? Acho que é a Ana Caroline. Quem que é? Não, a Raíssa. Tem alguma pergunta, Raíssa? Professora, nesse último exemplo aí, quando a gente vê o último número, a gente já sabe o que a raiz é, né? Porque, ó, 6 dividido por 3, a gente já sabe que é uma raiz cúbica. Qual que você está falando aqui? Esse aqui? O último. A raiz cúbica de 8 elevado à 12ª potência? Não, tô falando assim, quando a gente vê esse 8, 12 dividido por 3, olha aqui no canto. Quando a gente vê o 3, a gente já sabe que é uma raiz cúbica, né? Sim. Aqui, você fala aqui o índice, né? Isso, aqui a indicação da raiz cúbica é o índice 3. Quando não aparece, a única raiz, né, que não aparece o índice, que não tem a obrigação de vir com o índice, é a raiz quadrada. Todas as outras irão vir com o valor do índice aqui representado, tá? Tá. Pessoal, então, como eu estava falando aqui para vocês, nesse caso aqui, né, então, a potenciação, né, que representa o resultado aqui é 7 ao quadrado. Por quê? 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado corresponde a 7 elevado à sexta potência. Por quê? Aqui a gente volta lá na propriedade, né, de multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma-se os expoentes.
Então, aqui, olha, nós vamos somar aqui os expoentes, vai chegar ao resultado, né, que nós tínhamos aqui dentro do radical, 7 elevado à sexta potência. Por isso que a raiz cúbica de 7 elevado à sexta potência é 7 ao quadrado. E, né, uma vez, né, que nós vimos aqui essa propriedade aqui, essa relação entre a potência e a raiz, não há necessidade da gente ficar buscando, né, dessa forma aqui, ou aqui, como trouxe no segundo exemplo aqui, no terceiro, não há necessidade da gente ficar buscando qual é esses valores, qual é o expoente que eu preciso, né, para determinar a minha resposta, tá? Porque basta realizar a divisão, né, do expoente da sua potenciação com o índice da sua raiz. Então, todos esses aqui, você realizando essa divisão, você encontra a potenciação que é o resultado dessa raiz. Então, raiz quadrada de 3 elevado à décima potência, 3 elevado à quinta potência. A raiz cúbica de 8 elevado à décima segunda potência é 8 elevado à quarta potência. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não. Não. Bom, pessoal, assim como eu já disse a vocês, né, que toda fração é uma divisão, a volta, né, o contrário também é válido, tá? Então, toda divisão eu posso escrever ela na forma de uma fração. Isso significa que essa forma, né, essa escrita que nós vimos ali, aquela propriedade que nós vimos, serve também para algumas raízes que não possuem valor exato, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, a raiz cúbica de 2. Nós não temos, né, a raiz cúbica exata do número 2. Então, se eu quero escrever de uma maneira diferente, sem fazer o cálculo, né, para determinar o valor aproximado, eu posso escrever como uma potenciação. Então, ao invés de escrever como uma raiz, eu escrevo como uma potenciação. O expoente do 2 não apareceu, significa que equivale a 1. Então, eu vou ter aqui, olha, o 1 dividido por 3, mas 1 dividido por 3 pode ser escrito como 1/3, a fração 1/3. Então, 2 elevado a 1/3 é o mesmo que a raiz cúbica de 2, tá? Então, acontece muitas vezes de vir, né, uma raiz escrita na forma de uma potenciação. Então, se veio aqui para você, ó, 2 elevado a 1/3, então significa que é uma raiz cúbica onde o expoente do 2 equivale a 1. Olha, outro exemplo, a raiz sétima de 3 elevado à quinta potência. Eu posso escrever como a potenciação de base 3 e expoente 5/7. Olha, 5 dividido por 7 é o mesmo que 5/7, a fração 5/7. Então, 3 elevado a 5/7. Aqui, olha, 2 elevado a 0,3. Olha aqui, nesse caso, eu posso fazer a escrita como uma potenciação e depois eu posso ainda estar escrevendo como a radiciação. 0,3 eu posso transformar em uma fração cujo o denominador é 10. Porque, olha, para transformar esse número decimal em um número inteiro, que seria o 3, eu vou deslocar a minha vírgula, né, uma casa decimal. Então, significa que eu preciso fazer a divisão por um zero, correspondente aqui à potência de base 10, né? Então, é o número 10, 3 dividido por 10 resulta em 0,3. Então, aqui eu posso escrever como 2 elevado a 3 décimos. E isso aqui também pode ser escrito como a raiz décima de 2 elevado ao cubo. Aqui, se você quiser, também pode ser escrito como raiz décima de 8, porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, perceba, pessoal, que são diferentes formas de se escrever um mesmo valor, tá? Então, olha, isso aqui, 2 elevado a 0,3, é o mesmo que essa escrita, é o mesmo que essa e o mesmo que essa. Mesmo que a escrita não, né? Mesmo o valor. Aqui nós temos
uma igualdade, tá? Então, isso aqui, qualquer uma dessas representações que eu adotar aqui, estará representando o mesmo valor. Alguma dúvida? Não. 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 Então, de uma maneira geral, vocês têm a representação aí, né? Olha, o radicando vai ser a base da sua potência, da sua potenciação. O seu expoente, né, dentro do radical aqui, vai ser o numerador da sua fração, do seu expoente fracionário, né? E o 5, que é o índice da sua raiz, corresponde ao denominador do número fracionário, que corresponde ao seu expoente da potenciação resultante, tá? Então, 2 elevado a 3 quintos é o mesmo que a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Outros exemplos aqui, olha, você tem aí, se você tiver 3 elevado a 14 sétimos, significa que isso aqui pode ser escrito como a raiz sétima de 3 elevado a 14. Aí você pode olhar e falar assim, professora, mas a gente não está vendo a raiz sétima, né? Nós não estamos estudando, vimos agora a raiz cúbica. Mas olha, se você aplica a propriedade aqui, né? Se você fizer a divisão 14 dividido por 7, 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, aqui, olha, a raiz sétima de 3 elevado à 14ª potência é 9. Aqui, x elevado a 12 terços é igual a x elevado à 4ª potência, x elevado a 4. Por quê? Eu posso fazer a divisão, né, do índice, do expoente aqui da minha potenciação com o índice da raiz, 12 dividido por 3, 4. Então, num primeiro momento, que você olha essa expressão aqui, olha, x elevado a 12 terços. Você olha e fala, meu Deus, como que eu faço essa resolução? Você vai encontrar uma resposta fazendo a divisão, tá? Se você já dividir direto, tranquilo. Agora, aí complica quando aparece a raiz cúbica de x elevado à 12ª potência. Aí, aqui está mais visível, né, a sua divisão. Você olha aqui e fala, vixe, não tem nem número, como é que eu vou encontrar a raiz cúbica de uma letra, né? Aplicando essa relação que nós temos. Olha, nós podemos dividir o expoente pelo índice da raiz, 12 dividido por 3, 4, e assim você determina essa raiz cúbica aqui, tá? E o mesmo acontece aqui nesses outros dois exemplos. Alguma dúvida? Não. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês a correção das atividades da nossa última aula. Vamos passar aqui por elas. Eu passei para vocês lá no grupo a correção. Aqui eu vou explicar, e se alguém tiver alguma dúvida também, né, pode estar perguntando. Na página 37, eu pedi para vocês fazerem a questão número 1. Eu passei para vocês toda a página 37, toda a página 38, então tem outros exercícios que vocês podem estar respondendo também. O ideal é que você responda sem olhar na resposta, né? E aí depois você confere aí, né, para ver se você respondeu corretamente ou não, tá bom? Questão número 1, pedia para vocês determinarem as raízes quadradas exatas desses valores aqui. Esses valores todos, né, vocês tinham raízes quadradas exatas. E como que você poderia fazer, né, essa determinação? Você poderia fazer por meio de tentativas, né, algumas, né, principalmente as que estão dentro da tabuada até o 10, né, fica mais fácil de vocês determinarem, né, por exemplo, a raiz quadrada de 25, como tem a tabuada do 5, você já sabe que 5 vezes 5 é 25, então fica fácil de você determinar, mas você pode ir fazendo as tentativas. Então, 5 vezes 5, 25, aí você faz 6 vezes 6, 36, aqui ó, tem a raiz quadrada de 36, então você já determina a raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 49, qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 49? 7 vezes 7, 49. 144.
você sabe que 10 vezes 10 é 100. Então, provavelmente, né, a raiz está acima de 100. Provavelmente não, né? A raiz está acima de 100. Então, você faz tentativa. Se você tentar 11 vezes 11, não deu 144. Então, tenta o próximo número. 12 vezes 12, 144. A outra forma, né, de você fazer por meio da fatoração, você decompõe o 144 em fatores primos e aí você vai agrupar, né, os divisores em potenciações de base 2, né, ou de base 2 não, de expoente 2, perdão, de expoente 2, e aí você resolve fazendo o cancelamento da raiz com o expoente 2, né, porque você vai acabar dividindo aquele expoente pelo índice da raiz. Raiz de 400 é 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Raiz de 1.225, 35, 35 vezes 35, 1.225, e assim por diante. Vocês têm alguma pergunta aqui dessa questão número 1? Alguma dúvida, pessoal? Não. 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 Bem simples, né? Não é novidade para vocês também, raiz quadrada, vocês já viram. Vamos à próxima questão. A questão 1, lá da página 38. Olha, você tem aqui, olha. Encontre a medida do lado dos terrenos quadrados, cujas áreas estão indicadas a seguir. Nessa questão aqui, pedia para você determinar a medida do lado dos terrenos quadrados. Olha, essa aqui que é a informação principal que nós temos aqui para determinar a medida desse lado desse terreno, tá? Porque, como disse que os terrenos são quadrados, e aqui ele trouxe para mim o valor das áreas de cada um desses terrenos, né? Nós temos que relembrar, né, como que eu encontro a área de um terreno quadrado. Como que eu determino a área de um quadrado, pessoal? Quem lembra aí? Eu tenho um terreno multiplicando. Olha, eu tenho um terreno que ele é quadrado, então a medida de um dos lados dele é 4. Qual é a área desse quadrado se um dos lados é igual a 4? Então, no caso, a gente vai dividir por 4? Não, olha, eu quero saber a área. Acho que foi você, né, Alisson, que falou aqui. Multiplicando, né? Para encontrar a área. Então, se o lado do meu terreno quadrado é igual a 4, como que eu determino a área desse terreno? Multiplicando. Multiplicando qual valor? O do terreno. Qual que é o que eu dei exemplo? 249 e 64. Não, espera. Esse é do exercício. Nós estamos falando de um quadrado, né? De um terreno quadrado. Isso, alguém falou aí 4, né? De um terreno que o lado é 4, vale 4. Então, é 4 vezes 4, que aí eu encontraria 16 metros quadrados, tá? Então, aqui nós temos já a área, tá? Já foi me dado aqui em metros quadrados, aqui é a área. Então, significa que houve um número, que era a medida do lado desse terreno, que foi multiplicado por ele mesmo para encontrar esse número aqui, olha, 249,64 metros quadrados, ele foi obtido a partir de uma multiplicação de um número por ele mesmo, porque o meu terreno é quadrado. Se ele é quadrado, todos os lados possuem a mesma medida, tá? Então, para determinar qual é esse número, eu vou utilizar a raiz quadrada. Por quê? Eu quero fazer o inverso do que foi feito aqui, olha. Se eu fiz a multiplicação do número por ele mesmo e cheguei a 249,64, para descobrir qual é esse número, eu preciso de uma raiz quadrada, porque não é isso que a raiz quadrada pergunta para mim? Ela não quer saber qual é o valor que multiplicado por ele mesmo, que vai resultar naquele número que está lá dentro? Então, é isso que a gente deve fazer nessa questão 1.
nós devemos aplicar uma raiz quadrada aqui para saber qual é o lado desse terreno quadrado que a área foi informada, tá? Eu trouxe detalhado aqui para vocês, porque aqui do livro só tem a resposta final, né? Eu trouxe aqui para vocês detalhado. Cadê? A letra A a gente eu já tinha feito para vocês, na verdade, né? Eu não coloquei aqui nessa correção, porque lá nas atividades eu trouxe para vocês, né? Aqui, como é um número decimal, para você determinar a raiz quadrada sem utilizar, né, a calculadora, você precisa fazer por meio de tentativas, e aí você vai sempre aproximar em um intervalo de uma raiz quadrada que você conhece, né, de um número inteiro, de um número que não é decimal, tá? Então, aqui, de 249, você determina o intervalo para você descobrir qual é a raiz desse valor. Aí você vai fazendo tentativas, multiplicando, né? Aqui vocês encontram que é 15,8 metros. Então, 15,8 vezes 15,8 resulta em 249,64. Significa que, nesse caso da letra A aí, vocês tinham que buscar o intervalo que estava entre o número 15 e o número 16. 15 vezes 15, vocês têm 225. Então, a sua raiz estava entre raiz quadrada de 225 e raiz quadrada de 256, que é 16 vezes 16, tá? Então, vocês iriam buscar nesse intervalo de 15 a 16. Então, você faz por meio de tentativas 15,1, 15,2, 15,3, até você descobrir, então, que é 15,8 metros, que é o lado deste terreno, cuja área é 249,64 metros quadrados. Essa letra A, vocês têm a explicação dela aí nas atividades que eu passei na última aula. A letra B eu trouxe aqui para vocês, olha, 412,09 metros quadrados. Como eu expliquei, né? Como é um terreno quadrado e eu quero saber a medida do lado deste terreno, eu faço a raiz quadrada dessa área, tá? Porque a área foi obtida por uma potenciação. Então, se eu quero fazer a volta, descobrir qual foi esse número, qual era a base dessa potenciação, eu aplico uma raiz quadrada. Nesse caso de 412,09, o intervalo que a gente vai analisar é o intervalo que vai do número 20 ao número 21, porque a raiz quadrada de 400 é 20 e a raiz quadrada de 441 é 21. E o 412,09 está entre o número 400 e 441, tá? Então, essas duas aqui são as duas raízes que representam o intervalo onde essa raiz está, essa raiz de 412,09, tá bom? Desde o início, no caso, quando você não tem a calculadora, é por meio de tentativas, tá? Então, você sempre vai buscar um número aqui próximo ao 412, nesse caso. Se você faz primeiro, às vezes você não vai acertar, que é o 20 e o 21. Você não vai chegar logo de cara que é esse intervalo, mas aí você tenta 15 vezes 15, aí fica muito longe, aí você joga mais para cima o valor. E vai por meio de tentativa até encontrar, né, o intervalo que representa aí o intervalo onde essa raiz está. Determinado esse intervalo, aí você vai mais uma vez por meio de tentativa, né, fazendo os cálculos para encontrar 412,09. Então, 20,1 vezes 20,1, 404,01. 20,2 vezes 20,2, 408,04. 20,3 vezes 20,3 chega ao 412,09. Ou seja, se 20,3, né, multiplicado por ele mesmo é 412,09, então a raiz quadrada de 412,09 é 20,3.
Alguma dúvida? Não. Não. Nessa questão Não. aí, pessoal, a intenção era que vocês fizessem esses cálculos aqui, tá? Muitos alunos me mandaram somente o resultado, tá bom? Quem fez só o resultado, depois olha aí no material de vocês, acrescenta os cálculos, tá bom? Letra C, você tinha aí 475,24 metros quadrados. Então, extraindo a raiz quadrada, para determinar aí o intervalo que o 475,24 está, é o intervalo que vai da raiz quadrada de 441 a 484, que é onde eu tenho o 21 e o 22, tá? Aí, por meio de tentativa, você vai fazendo. Aqui você faz, eu coloquei aqui reticências para indicar que você continuaria, né? Aqui você colocaria 21,4 vezes 21,4, 21,5 vezes 21,5, até chegar, então, ao 21,8 vezes 21,8, que é a resposta dessa raiz quadrada, tá? Não necessariamente você precisa fazer um por um aqui, tá? Então, por exemplo, você começou aqui, olha, 445 foi sua primeira resposta, né? Seu primeiro resultado. Tá muito longe de 475, você pode tentar um número maior. Aí você tenta, por exemplo, o 21,9. Aí você vai ver que vai passar de 475. Aí você começa a decrescer, né? Porque tá mais próximo. Aí você percebe que 21,8 é a resposta, porque quando multiplicado por ele mesmo, resulta em 475,24. Mesma coisa na letra D, né? Vocês têm aí o intervalo para determinar entre o número 22 e o número 23, que está o resultado da raiz de 497,29, tá? Que é 22,3 a resposta. Alguma dúvida? Não. Não. A outra questão aqui que vocês tinham, né, lá na página 40. Era a questão número 2 aqui, para extrair o valor das raízes quadradas por meio da fatoração em números primos. Essa questão aqui, muitos alunos também enviaram as respostas, né, somente a resposta final aqui. Não é a intenção, ó, quando vocês virem esse símbolozinho aqui, ó, já é indicando que essa questão é para ser feita no caderno, porque não tem espaço aqui no seu livro para fazer a resolução, tá? Então, aqui, olha, a raiz quadrada de 484. Você iria fazer a fatoração, né, a decomposição em números primos aqui, para encontrar a raiz quadrada, olha. Aí eu passei para vocês aí os cálculos, né? Então, olha, letra A, 484, você vai decompor ele, começando sempre pelo menor número primo. Neste caso, 484, ele é divisível por 2, então eu começo pelo 2. 484 dividido por 2, 242. 242 ainda é divisível por 2, continua a divisão por 2. 121 vai ser divisível apenas por 11, né, que é o próximo número primo. Temos o 3, não vai dividir. O 7 é número primo, mas não divide. Aí o próximo é o 11, né? 11 vai dar 11. 11, como é um número primo, divide só por ele mesmo, né? Que é primo. 11 dividido por 11, 1. E aí, como que nós vamos escrever, né? Olha, vamos reescrever essa raiz quadrada de 484 como a multiplicação, né, de potências de expoente igual a 2, tá? Então, aqui, olha, eu agrupo aqui 2 ao quadrado, o 2 é a base e a quantidade de vezes é o expoente. Nesse caso, como é uma raiz quadrada, todas as vezes eu preciso determinar um expoente igual a 2, tá? Então, 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Aqui, olha, como são os expoentes iguais a 2, né?
Se você faz a divisão, né, 2 ao quadrado, você pode pegar esse 2, que é o seu expoente, dividir pelo 2, que é o índice da raiz. 2 dividido por 2, 1. Fica só 2. 11 elevado, né? 2 dividido por 2, 1. Sai só o 11 também, 11 elevado a 1. E aí você resolve a sua multiplicação. 2 vezes 11, 22. 22 é a raiz quadrada de 484. Esse exemplo aqui da letra B, olha, para vocês verem. Nesse caso aqui, olha, a fatoração que nós fizemos encontrou apenas 5 como divisor, né? Como o índice da sua raiz é 2, olha, perceba que aqui você poderia escrever 5 elevado à quarta potência, tá? Aqui, nesse caso, foi escrito como 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí você aplica mesma situação dessa aqui. E se você tivesse feito 5 à quarta potência, 5 elevado à quarta potência, você também poderia aplicar, né, aquela relação entre a potência e a raiz. Você pegaria o 4, que seria o expoente, dividiria pelo índice da raiz, que é 2. Então, 4 dividido por 2, você teria 5 ao quadrado como resposta. Mas 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que é o que nós temos aqui, né? 5 vezes 5 e 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 625 é 25, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui nessa atividade da página 40, pessoal? Não. Não, Nenhuma? não. Essa Não, aqui é uma nenhuma. atividade que poucos alunos me enviaram com a fatoração. Entenderam de verdade como que é feita? Sim. Sim. É mais fácil que a raiz quadrada. Oi? Essa aí é mais fácil que a raiz quadrada. Na verdade, esse aqui é um processo para determinar a raiz quadrada, né? Quando você não faz por meio da fatoração, se não está dentro da tabuada, né, que a gente tem mais a gente tem mais o costume de ver quais são os números, né? Você vai por tentativa, né? Então você joga um número muito alto, então você sabe que você precisa procurar um número menor. E aí você vai por tentativa. Nesse caso da fatoração, não. Nesse caso aqui, você faz todo o cálculo para que você chegue ao resultado, à resposta da raiz quadrada desse número, tá? Alguma dúvida? Não. Não. Ok, então, a atividade que eu passei para vocês, para a próxima aula, para entregar, né, na sexta-feira, não é para a próxima aula, que é segunda, na verdade é para sexta. É a questão 3, lá da página 41, e a questão 1 e 2, lá da página 43, tá? Então, eu coloquei para vocês alguns conceitos, que foram os mesmos conceitos que nós vimos hoje na nossa aula, tá bom? Lá na página 41, essa questão aqui, olha, tá vendo o símbolo que eu falei para vocês? Esse símbolo aqui é que é para você resolver no caderno, tá? Porque nesse caso aqui você precisa fazer mais cálculos, né? Que é bom que você faça no caderno para ficar mais organizado, tá bom? Então, olha, calcule as raízes cúbicas dos números, escreva o resultado ao lado de cada item. Então, aqui, olha, você vai fazer o cálculo da raiz cúbica. Então, você tem alguns valores que são negativos, outros positivos. Em todos os casos, você precisa determinar qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, que resulta no valor que está aí dentro do radical dessa raiz, tá bom? Alguma dúvida? Não. Mas aí, professora, Não. no que a senhora Pode estava falar. falando sobre os cálculos. Sobre os cálculos lá. Que tem que fazer No caso os aqui, cálculos olha, no caderno. os cálculos que você vai fazer aqui por exemplo, esse valor aqui que é um valor maior, você vai fazer algumas tentativas, correto? Ou você vai fazer por meio da fatoração. A raiz cúbica, você também pode resolver ela fazendo a fatoração, tá? Então, aqui, você vai fazer a fatoração para determinar a raiz cúbica
de 2.744. Então, você vai fazer no caderno. Você até pode escrever aqui no seu livro, né, só o resultado, mas é bom que você faça os cálculos, tá? E aí você tem esses cálculos no seu caderno. Mais alguma dúvida? Aí quando terminar de... Professora, Pode perguntar. é a mesma coisa fazer com o número menos lá naquele negócio que ela ensinou? Atrás aí? Olha, aqui, olha, quando é negativo dentro do radical, você pode tirar o sinal, né, para fora do radical e fazer a raiz cúbica de 8. Então, aqui você vai fazer menos raiz cúbica de 8. Aí, a raiz cúbica de 8, você vai buscar qual é o número que multiplica por ele mesmo que resulta em 8. 2 vezes 2 vezes 2, 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. E o sinal que está aqui fora, né, no caso, vai acompanhar o resultado do que você encontrou aqui dentro do radical. Então, fica menos 2 a resposta da letra A. Entendeu? Sim. Entendi, professora. Ok. A outra atividade, né, é lá da página 43, questão 1 e 2. Página 43, questão 1 e 2. Aqui, na questão número 1, escreva as potências na forma de radicais. Então, aqui vocês têm a escrita, todas as escritas em formas de potências. O que o exercício quer? Que você escreva como uma raiz, na forma de radical. Então, o que você tem que observar aqui, olha? Aqui você vai ter a raiz de 10, e aí você vai determinar, olha, o 3 é o quê? O 3 aqui, o meu denominador, ele é o expoente ou ele é o índice da raiz? O índice da raiz? O índice expoente. da raiz. O índice da raiz. E o 7, que é o seu expoente. Então, qual é a forma, em forma de radical, a letra A? Raiz cúbica de 10 elevado à sétima potência. Tá? Olha, o denominador, ele é sempre o radical. Aqui, no caso, o 10 vai ser o radical e o 27 vai ser o expoente. Tá? O denominador é sempre o radical e o numerador é sempre o expoente, tá? Aqui na questão número 2, você vai fazer da mesma forma, porém aqui você vai calcular quando for possível, tá? Então, aqui na questão número 2, você também vai fazer o resultado de cada uma das potências, ok? Então, no caso, Aqui, professora, a gente tem que transformar em raiz quadrada e fazer o Professora. calcular ela. isso, você vai transformar em raiz quadrada ou raiz cúbica, e aí você vai fazer o cálculo. Então, aqui, por exemplo, olha, vai ficar raiz cúbica de menos 1 elevado à sétima potência. Você vai fazer o cálculo e colocar o resultado aqui dessa raiz. Sim, acho que alguém ia perguntar? Pode Quando falar. tá, o parêntese é só para representar o sinal de menos? Isso, é porque se não tivesse esse parênteses aqui, ó, esse sinal ficaria fora da sua raiz, tá? E ficaria fora desse número 1 aqui, ok? O parênteses é para indicar que aqui não é menos a raiz cúbica de 1 elevado à sétima potência. É a raiz cúbica de menos 1 elevado à sétima potência, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Não. Certo, então, por hoje, nossa aula era sobre este assunto. Não esqueçam de enviar as atividades sexta-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure no WhatsApp, tá? Se vocês forem fazer atividade, estiver com dúvida, me procure no WhatsApp para tirar as dúvidas. Os alunos que estão com atividades atrasadas, enviem essas atividades atrasadas, eu passo para vocês
toda semana, né, eu procuro passar para vocês a lista com o nome de vocês e quais atividades estão pendentes. Se tiver com dificuldade, não souber qual é a atividade que está devendo, chama lá no WhatsApp e me procura. Olha, professora, qual que é a atividade? Eu não sei qual é essa. Me procura para atualizar aí suas atividades, ok? Nice. Alguma dúvida? Sim, pode falar, Alito. Nada, não. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.